falar do livro A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Que livro incrível! Tô ficando repetitiva já, né? Toda hora elogiando algum livro do Walter Ugumãe, mas não tem jeito, os livros dele são incríveis, cada um com uma temática diferente, uma abordagem diferente, com aquela linguagem poética perfeita e sempre com algum desafio na forma que ele escreve o livro. A Máquina de Fazer Espanhóis é mais um desses livros dele que são de tirar o fôlego. Já é o quarto livro que eu leio do autor e eu estou gostando bastante, já quero ter todos na estante e ler os outros. Esse eu li aqui no Kobo, vou deixar a foto da capinha do livro aqui no vídeo. O livro vai contar a história do Seu Souza, claro que tem outros personagens, mas ele é o personagem principal. E ele é um senhor de 85 anos que perde a esposa e é colocado pela família num asilo chamado Felicidade. No começo a gente tem ele ali no hospital, preocupado com a esposa, depois a morte dela acontece, ele fica muito triste. Esse começo sobre a perda é assim, de derrubar, tem uns trechos incríveis. Eu queria ler um pra vocês, que eu gostei muito, que com certeza é um dos trechos mais bonitos do livro. Diz assim: tudo que respeita quem morreu devia ser erradicado, para que aos vivos o fardo não se torne desumano. Esse é o limite, a desumanidade de se perder quem não se pode perder. Foi como se me dissessem: Senhor Silva, vamos levar-lhe os braços e as pernas, vamos levar-lhe os olhos e perderá a voz. Talvez lhe deixemos os pulmões, mas teremos que levar o coração, e lamentamos muito, mas não lhe será permitida qualquer felicidade de agora em diante. Tenso, né? Assim que o seu Silva se sente, porque perder a esposa aos 85 anos, ele começa a questionar, tipo, qual o sentido de continuar vivendo, de querer fazer alguma coisa ainda. E pra piorar a situação, a família dele coloca ele no asilo assim, logo que a esposa dele morre. Ele não tem nem tempo de digerir a morte da esposa, ele já é colocado num asilo. Ele fica muito revoltado porque, pelo que a gente percebe no livro, ele tá bem de saúde, não tem nenhum problema, assim, nada que impossibilite alguém ficar com ele, morar com ele, enfim. Ele fica muito revoltado, com muita raiva mesmo da filha e do filho que mora em outro país. E tanto que quando a filha e os netos, os filhos da filha dele, vão visitá-lo, ele nem quer receber ninguém. No asilo, no começo, ele não fala com ninguém, ele se recusa a abrir a boca. Com o tempo, é claro, essa birra toda dele com o asilo vai sendo desfeita, porque afinal, né, a pessoa já está ali, acaba tentando viver. E os velhinhos do asilo são muito legais, muito engraçados, cada um com seus problemas. As pessoas que trabalham no asilo são pessoas legais, pessoas do bem, não tem assim, maus tratos nesse asilo, não é essa a questão. Mas trata a terceira idade, assim, o que eles pensam, o que eles ainda acham da vida, como é que eles se veem tendo que estar ali naquele asilo, como é que eles lidam com a perda das capacidades, sabe? É tudo muito bacana essa parte de como os idosos são tratados nesse livro, já que a gente tem um narrador que tem 85 anos e que apresenta outros e que vai conviver aí com outras pessoas de idade avançada já. É um pouco triste algumas partes, porque eles se sentem abandonados pelo mundo ali naquele asilo, mas também tem umas partes muito engraçadas, porque eles aprontam algumas no asilo, que tinha hora que eu ficava emocionada lendo, tinha hora que eu queria morrer de rir lendo, porque eles fazem umas coisas muito bizarras com os outros pacientes. O seu Silva acaba formando uma gangue dentro do asilo, ele faz amizade com outros senhores, um grupo assim, de homens idosos. Um desses senhores é até não tão velho, tem 60 e poucos anos, e trabalhava no hospital, e é o homem que conversou com ele no hospital antes dele ter a notícia de que a mulher dele morreu, e eles ficaram conversando sobre política. E é um personagem que também se chama Silva e que vai sempre trazer a política ali à roda, a questão, porque
Eles viveram a época da ditadura do Salazar em Portugal, que foi ali dos anos 30 até os anos 70 e pouco. Não foi só o Salazar o governante, mas foi conhecido como salazarismo em Portugal. Era uma ditadura fascista e tinha muita repressão e tudo que a gente já escutou sobre ditadura e sobre fascismo. E o posicionamento político desses personagens nesse período acaba sendo discutido nessa roda de senhores em alguns momentos, de forma leve, outros um alfinetando o outro. O Silva, principal, vai trazer memórias de como ele, em vez de enfrentar a ditadura, acabou simplesmente deixando, tentando tocar a vida dele, não se metendo, mas ao mesmo tempo reconhecendo como a liberdade é importante, mas sempre deixando para outra pessoa lutar pela liberdade. E tem um episódio também meio bizarro que acontece com ele, que você vê que ele se arrepende desse episódio, mas vou deixar vocês lerem ao longo do livro. Outra coisa curiosa desse livro é que a gente tem um personagem, o Esteves, que já tem 100 anos e mora nesse asilo também. E ele diz, na verdade, os colegas apresentam o Esteves como sendo o Esteves do poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. Como se o Esteves do poema tivesse realmente existido e estivesse ali nesse asilo. Aí eles ficam na dúvida se acreditam, se não acreditam. No fim, todos resolvem acreditar, porque ele fala, ele explica quando o Fernando Pessoa entrou na tabacaria e ele estava saindo da tabacaria. Eu vou ler um trechinho do poema para vocês entenderem. O poema é bem grande, então eu vou deixar o link para o poema na descrição do vídeo, mas o trecho que fala do Esteves diz assim: o homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço-o. É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe: adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Esse é o finalzinho do poema. O poema é bem grande. Esse poema, como eu falei, é do Fernando Pessoa, com o pseudônimo Álvaro de Campos. Pseudônimo não, heterônimo. Pseudônimo é quando o autor cria um outro nome, né, para disfarçar ali sua identidade. Heterônimo, se eu não me engano, é quando ele cria até uma nova personalidade de escritor mesmo, com aquele outro nome que ele usa, e o Fernando Pessoa teve vários heterônimos. Eu não conheço muito assim da obra do Fernando Pessoa, é claro que conheço um poema ou outro, mas ele é um nome muito importante em Portugal e o Walter Ugumãe fez essa brincadeira utilizando um personagem do poema, colocando ele ali entre esses senhores. Tem algumas outras citações por eles ficarem comentando se o Esteves era o Esteves do poema ou não. Tem uma parte também que, aqui no poema, que fala coma chocolate, e em algum momento eles também brincam com isso no livro, quando eles ficam implicando com uma senhora que está ali comendo chocolate, que tem umas manias meio estranhas, e que eles gostam muito de implicar com ela. Então, o livro vai trazer a gente para dentro desse asilo, para os dilemas desses velhinhos, que são muito engraçados e gente boa, mas que tem seus problemas também, tem suas manias e também tem os seus delírios. A gente percebe ao longo do livro que eles começam a fantasiar algumas questões. O asilo é dividido em duas alas, e uma ala é para aquelas pessoas que já precisam de mais cuidados, que precisam ficar ligadas em aparelhos, e eles vão fantasiar aquilo, achando que quem vai para aquela ala é para morrer. Então tem umas questões também, assim, que eles começam a fantasiar, eles sonham e ficam com medo de que aquilo vai acontecer. É claro que isso não acontece só com pessoas nessa idade, mas a gente vê tanto personagens que com alguns problemas, como dificuldade de reter a urina, quanto personagens que tem já, assim, que já estão um pouco senis, mas que estão ali convivendo, que precisam de atenção, que precisam de carinho. Com certeza me modificou um pouco o meu olhar sobre os idosos a leitura desse livro, e eu gostei muito mesmo.
Outra coisa bem diferente desse livro é o tipo de narrativa que o Walter Hugo Mãe constrói. Praticamente não há nenhuma palavra com letra maiúscula, quase não há pontos finais. A gente tem vários discursos aí entrelaçados e separados só por vírgula na maioria das vezes. Na primeira página e na segunda isso causa um estranhamento, você fica tentando entender quem está falando o quê, porque tem um diálogo entre os dois Sousas, o que trabalha no hospital e esse senhor de 85 anos que perde a esposa, e você ainda não conhece esses personagens, então há uma certa dificuldade na primeira página, porque as falas deles estão ali escritas em minúsculos, separadas só por vírgulas, então você tem que entender quem está falando o que e prestar um pouco mais de atenção. Pelo menos pra mim foi assim. Mas depois, como ao longo do livro você vai conhecendo os personagens, isso já passa assim, tranquilamente, você consegue entender quem está falando o quê, porque nem sempre o enunciador é identificado, principalmente quando é o narrador principal, né? Simplesmente ele tá ali explicando coisas que aconteceram com ele, e às vezes de repente entra uma outra fala, e só depois que fala quem estava falando aquilo ali. É uma narrativa que, quando você não está acostumado, você sente uma certa dificuldade. Eu, como já li outros livros do Walter, e também há algumas semelhanças, já esperava um pouco. Mas para quem nunca leu um livro assim mais em discurso indireto, livre, tá mais acostumado com aquela narrativa padrão, vai sentir um estranhamento. Mas, gente, invista nesse tipo de leitura, porque é você sair um pouco ali da sua zona de conforto, aprender outros tipos de leitura. E principalmente há muito que explorar nesse tipo de escrita do Walter, e você vê que ele explora isso muito bem, que nada ali tá à toa. É uma escrita linda, é poético, como eu já falei. Aqui é a questão do que eles aprontam no asilo. Gosto desta maldade. Não podemos ficar velhos e vulneráveis a todas as coisas. Temos de nos rebelar aqui e acolá. Caramba, temos de estar a postos para alguma retaliação, algum combate. Não vá ao mundo pensar que não precisa de tomar cuidado com as nossas dores. É muito bacana, tem vários trechos que eu marquei. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o livro. Espero que vocês leiam Walter Hugo Mãe. Estou falando disso em vários vídeos já. Essa foi a leitura do grupo Nome Provisório desse mês. É um grupo de blogueiros que eu faço parte. E a gente resolveu compartilhar as nossas leituras em conjunto com vocês num grupo lá do Facebook, Grupo Nome Provisório, Grupo de Leitura Nome Provisório. Só vocês procurarem e adicionar, também vou deixar o link aqui na descrição. A gente sugere, a cada mês um do grupo sugere nesse grupo do Facebook livros para uma votação, e lá no grupo a gente vota, que todo mundo pode votar, e o livro ganhador a gente vai ler no mês seguinte. Para esse mês foi votado O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e nós já podemos começar a ler, vamos discutir lá no dia 31, e em breve pro mês que vem vai ter lá a votação. Então, se você quiser participar do grupo, só fazer parte. É isso então, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.